A Vale Certificadora apresenta com exclusividade o programa Pode Contar. Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Que bom ter a sua companhia em mais um episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje vamos conversar com a professora Ana Maria Malik sobre planejamento estratégico. Professora, nesse cenário que nós vivemos no Brasil de crise, qual a importância e a relevância do planejamento estratégico na vida das pessoas? Bom, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é que o planejamento não garante nada. Não fazer planejamento, você aumenta o risco de que não dê certo, mas planejar não é sinônimo de que vai funcionar. Por outro lado, é assim, se você tem que pensar o que você quer que aconteça daqui a 3, 4 meses, 1 ano, você precisa começar a planejar hoje, porque senão daqui a 1 ano você vai estar exatamente onde você estava hoje, só que 1 ano atrasado para o que você quer. Então, o planejamento é uma tentativa de olhar para o mundo como ele vai estar lá na frente. Então, nessa visão de mundo, como é que as pessoas podem começar a pensar em fazer o planejamento estratégico? Elas querem montar um negócio ou elas querem tomar um rumo na sua vida? Como é que elas podem planejar isso? Qual é o caminho? Então, você tem 2 possibilidades. Uma é, eu quero fazer X, eu quero viajar, eu quero mudar de país, alguma coisa assim. Então, você hoje começa a pensar em onde você quer estar quando. E aí você pode pensar em dali até hoje, o que você precisa fazer a cada vez. A outra possibilidade, se você ainda não souber o que você quer fazer, é analisar o que está acontecendo, analisar a sua renda, analisar as suas vontades, o seu entorno, para depois escolher o que você quer fazer. No Brasil, nós somos relativamente bastante imediatistas e as pessoas não sabem muito bem o que vai se entender como curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que a senhora poderia dizer, por exemplo, para um profissional liberal como um contador, como um advogado que estão começando um negócio ou que já tem um negócio no mercado? O que vem a ser um curto prazo, médio, longo? No Brasil, hoje em dia, curto prazo é praticamente mês a mês, principalmente para quem está começando. Se você já está estabilizado, você pode pensar num tempo mais longo. Mas se você está começando, vai devagarinho. É claro que se você pensa no horizonte, digamos, do ano fiscal, né, você tem um horizonte de 1 ano. Mas você não pode dizer que 1 ano seja longo prazo, de maneira alguma. 1 ano é um prazo suficiente para você pensar em engravidar e ter um nenê, mas não é o suficiente para você considerar um longo prazo do que você quer fazer com a sua vida. E então, professora, considerando ainda mais uma vez a crise, por exemplo, agora tem muita gente querendo se reposicionar no mercado, querendo pensar em novas fórmulas de fazer negócio e etc. E não tem condições, às vezes, de pagar para que alguém possa prestar esse serviço de elaborar um planejamento estratégico, ou mesmo não tenha conhecimento técnico para pensar em como elaborar esse planejamento. O que a senhora aconselha para que ele possa fazer um passo a passo nessa direção? Olhar para a sua rede de relacionamentos e se aconselhar. 2 cabeças que pensem diferente e que queiram ajudar uma a outra, pensam certamente melhor que uma. As pessoas querem empreender, hoje em dia essa é a palavra da moda. Tem que tomar cuidado, porque não é porque você teve uma ideia que ninguém teve essa ideia ainda e que essa ideia vai dar certo. Se você testar essa ideia com uma série de pessoas que torçam por você, elas podem dizer, já vi isso 1000 vezes, e isso já não deu certo, ou se você fizer assim, tem mais chance de dar certo. E professora, então, quais são as armadilhas que podem acontecer no planejamento estratégico e, naturalmente, depois na sua execução? Então, primeiro, eu acho que a armadilha mais pesada
é você achar, a palavra estratégico é um adjetivo que as pessoas colocam no planejamento, quando na verdade o que precisa fazer é planejamento. O estratégico pode se referir a se ele está considerando o ambiente onde você está, se ele quer considerar o prazo longo, etc. O que você tem que fazer é um planejamento bem feito. E a hora que você vai fazer esse planejamento bem feito, a primeira coisa é não se enganar. A primeira armadilha é: o planejamento está feito, agora tudo vai dar certo. Não é assim. A segunda armadilha é: então eu comecei e o primeiro dia foi legal. O fato de você achar que o primeiro dia deu certo não significa que a coisa esteja dando certo. Você precisa saber onde você gostaria de estar nesse primeiro dia e ver se é lá que você está. Se você não está, você tem duas possibilidades: ou você antecipou errado, ou você antecipou certo e o que você fez de errado foi o caminho. Se você fizer isso constantemente, você vai poder reajustar os rumos. Então, nesse sentido, professora, ao mesmo tempo que nós vamos ter que fazer um planejamento estratégico, vamos começar a executá-lo e vamos ter que exercer controle para saber se ele está acontecendo da maneira que nós planejamos. Eu uso mais a palavra avaliação, porque quando você usa a palavra avaliação, que também tanto faz a palavra, mas é que o conceito de avaliação tem a ver com, aí você viu o que aconteceu e você tenta fazer uma ação para corrigir, para melhorar ou até para abandonar. Não é porque você começou que você vai seguir nesse mesmo caminho. Se você começou e vai seguir nesse mesmo caminho até o fim, porque foi como você pensou, isso chama teimosia. E aí, professora, as pessoas têm comentado muito sobre algumas palavras como cocriação, design thinking. O que a senhora pode falar um pouco sobre isso? Primeiro, são dois temas da moda. E aí, quando os temas são da moda, tem muita gente que se apropria das palavras para colocar em cima do que elas sempre fizeram. Mas são dois temas muito importantes. Cocriação, como bem diz o nome, tem a ver com assumir que você não faz a coisa sozinho. Quer dizer, você tem que trabalhar junto com alguém. Você tem que criar a coisa junto e depois admitir que não foi você sozinho que fez tudo. Porque tem muita gente que quando dá certo é o pai da criança. Nesse caso, as ideias têm muitos pais. Ou o processo, o projeto tem muitos pais. Se você fala em design thinking, é um outro modo de pensar, mas também envolvendo as pessoas. Quer dizer, o centro do design thinking são as pessoas, são os pensamentos das pessoas. Então, a ideia é assumir que você deveria trabalhar, não com pessoas iguaizinhas a você, para fazer alguma coisa com a qual todo mundo concorda a priori, mas sim com a ideia de criar alguma coisa nova, porque todo mundo já está cansado de conhecer boa parte do que nós temos aí. Então, professor, nós temos também um grande desafio, que eu acabo considerando um dos maiores. Como é que a gente pode fazer para engajar a equipe, engajar o pessoal neste projeto? Você não engaja as pessoas porque você lhes paga um salário. Você não engaja as pessoas porque você lhes paga uma comissão. Você engaja as pessoas se e quando você consegue vender para elas uma ideia ou uma causa. Vender causa é mais fácil, quer dizer, vender os dois é fácil, o difícil é as pessoas comprarem. Então, é mais fácil comprar uma causa do que comprar uma ideia. Mas se as pessoas comprarem a ideia, elas vão se engajar. Se elas, depois de comprarem a ideia, virem resultados e virem que continua a noção de que estamos trabalhando juntos para esse resultado, elas vão se engajar cada vez mais. E nós temos também hoje, considerando essas teorias modernas da administração, da gestão, algumas pessoas falando em 8 P's. O que a gente pode falar sobre isso? Então, o Kotler começou com os 4 P's do marketing. Hoje em dia tem um monte de P, eu já vi 8, já vi 2, tanto faz. A questão é o modelo
não é mais importante que, mais uma vez, a realidade. Quando a gente fala no planejamento, ele sempre esbarra na realidade. Então, se você tem um modelo e você, em vez de fazer a coisa, acha mais importante seguir o modelo, você vai ter problemas. Quer dizer, na cozinha, se você tem uma receita e você segue à risca, dá trabalho, mas você fica preso àquilo. Se você consegue criar em cima do que você já aprendeu, do que você já entendeu, mas usando aquilo que você tem, e se você não tiver medo de errar, porque hoje em dia, no século XXI, o erro é admissível em algumas circunstâncias, você pode fugir do modelo. Tem que tomar cuidado para o modelo não ser mais importante que a realidade. O modelo é uma representação simplificada da realidade e não necessariamente as variáveis que você inclui no seu modelo são as mais importantes. Com muita frequência são aquelas que você sabe usar. Se você tentar forçar a realidade para ela caber no seu modelo, a probabilidade de dar certo abaixa vertiginosamente. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui no Pode Contar. Conversei aqui com a professora Ana Maria Malik sobre planejamento estratégico. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Contar. Continue com a gente. Valeu! Que bom ter a sua companhia em mais um episódio do Pode Contar. Assista e compartilhe os vídeos já disponíveis e envie suas dúvidas e sugestões pelos nossos canais de contato. Até logo! Clique, valide e pronto!